Perguntais: como entender o onipotente? Tu, filho, tu, filha, entendes o sol? Como o vês? Como algo além inatingível e incompreensível? Tu o sabes, o sol está lá, e no entanto seu calor gera vidas, mantém vidas. O calor está sempre presente. Assim é o onipotente, pai de todas as vidas, princípio fecundador, atávico. Tu sentes o sol na pele, teus olhos avistam tudo aquilo que é iluminado pelo sol, e até o próprio sol te vê. No entanto, filho, e no entanto, filha, para que vós possais ver o sol, houve que ter em vós uma partícula dele, pois do contrário vós não poderíeis ver o sol. E assim é tudo. Meditai nisto. Se tiverdes uma partícula de Andrômeda, acabaríeis por ver diante de vossa visão toda a Andrômeda. O vivente só não pode ver diante de sua visão aquilo do qual ele próprio não é formado. O Verbo da origem depositou em vós o conhecimento de vossa formação. Para que, filhos? Para vos preparar a visão com antecedência, para que possais ver com a vossa visão tudo aquilo que vos formou, para vos aplainar o caminho da visão transcendente, primeiramente despertando vossos sentidos, e após ampliando o vosso sentir. Porque no caminho aplainado haveis de encontrar o elo da intimidade com as partículas que formaram vossos corpos. E vós, filhos, não apresentam ainda nenhum sinal de íntima união com as próprias partículas de vossa formação. Vossos olhos apenas veem as fontes que emanam, separam, unem e reúnem vossas partículas. Mas eis que invisíveis estão as partículas, e isto é o quanto basta para descartá-las de vossa compreensão. Eis porque, filhos, deveis todos vós sentir primeiro para ver depois. Os sentidos não possuem olhos, embora possuam os órgãos que lhes correspondem. Mas antes dos olhos materiais captarem qualquer visão, primeiro os olhos dos sentidos captaram. O sentir é uma das maneiras de ver. Sentindo, também se vê. Vê-se com os olhos dos sentidos. Vós pareceis corpos sem sentidos, e no entanto, filhos, vossos sentidos podem mais e são muito mais do que o complemento deles, que é o vosso corpo material. O onipotente jamais poderá ser compreendido com vossos olhos, com os vossos ouvidos. Somente poderá ser compreendido com os vossos sentidos. Com os sentidos, tudo podeis. Sem eles, nada sois e nada podeis. Os sentidos são os instrumentos do pensamento, da imaginação, de toda a atividade mental, e servem eles também como instrumento da partícula racional, a partícula de razão, vossa molécula de ligação com o onipotente, vossa majestosa e bela vibração com a luz. E vós, filhos, pareceis corpos sem sentido? Os sentidos vibram única e exclusivamente na frequência das forças movimentadas por um universo de partículas, cheias de vida, cheias de movimento, plenas de fluidos, mesmo as mais degeneradas, inclusive até aquelas cujos complementos parecem ter petrificado o campo vibratório, que é o caso de muitos de vós e de uma humanidade em sua quase totalidade. Para que possais entender o onipresente, primeiro vós precisareis sentir vossa formação vibrando em vossos sentidos. Teríeis de sentir primeiro uma intimidade com todas as partículas que são partes unas de vosso corpo primordial. Não há que faltar uma só partícula. Então vossos olhos materiais, quando fitarem as 7 partículas do porque vós assim sois, sentirão as fontes emanantes das partículas, mas os vossos sentidos vibrarão de modo diferente e nascerá um novo sentimento, dantes nunca sentido. Este novo sentimento chama-se vibração. Tanto pode converter-se em risos, como pode
converter-se em lágrimas. Contudo, serão risos e lágrimas motivados por uma vibração dos sentidos, e não mais dos sentidos puramente físicos. Quando em vós esta vibração despertar, vós estareis começando a se encontrar. E aquela semente que a luz corresponde e que, no entanto, em vós jaz adormecida também despertará. E vosso despertar começa pelo sentir. Após o sentir, vossos sentidos vibrarão, e após a vibração, caminhará vosso eu pelo universo da compreensão. Não haverá nada que vós não possais compreender. Não haverá nada que vós possais temer. Dia e noite sentirá crescer a vibração das vossas próprias partículas, orbitando em torno de vossa epífise, querendo união, querendo reunião, querendo compor, querendo recompor vossa consciência, porque são partículas que vos pertencem, que vos seguem, sendo a epífise o marco simbólico de reunião de todas as partículas de vossa formação primordial. E o que advirá disto, no princípio, ainda continuareis mesclando os sentidos vibratórios com os sentidos animais, sem deles distinguir com velada certeza como é um e como é o outro. Depois, este princípio passará, cada vez mais e cada vez mais, vós sentireis a diferença entre um feixe de sentidos e outro. E cada vez mais, até sentir na totalidade que vosso ser verdadeiro é aquele que está mais na invisibilidade do que este material, que serve apenas como extensão, complemento, como portador daquele que, embora formado de partículas, que embora na invisibilidade, é o vosso eu na totalidade. É o mesmo que dizer: embora tenha este corpo, eu sinto meu outro corpo muito mais do que este de matéria. E cada vez mais vós haveis de sentir o outro corpo, e cada vez mais sentirá menos o corpo de matéria, até que chegará um dia em que sentirá, viverá e se guiará pelo prisma do corpo verdadeiro, como se fora independente do corpo de matéria, e na realidade o será. Eis que dentre vós, menos que os dedos de vossa mão direita, alguns já principiam a sentir este limiar. Mas no vasto universo é diferente, são muitos e não são poucas as partículas conscientes. Vós sim é que jazeis adormecidos, como que corpos sem sentidos. Os corpos perecerão, mas as partículas conscientes jamais, apenas terão de esperar um longo tempo a mais. Porque, querendo ou não, o que veio da luz, a luz retornará, com ou sem sofrimento, com ou sem flagelos, com ou sem ufanidades. Mas se tem que ser hoje, por que deixar para amanhã, se o tempo esgotou? Deveis acordar hoje, porque ontem já foi tardio.